barriga cheia, fazer um ventinho bom, né? Aqui, tia Eliette. Uma salva de palmas para a tia Eliette, nossa supervisora. Vou passar aqui para ela dar continuidade. Boa tarde. Quem aí está animado para a nossa tarde? De muito aprendizado. Eu quero que vocês... Quero que vocês façam silêncio, ouçam, prestem atenção nas apresentações, viu? Vamos fazer combinado. Para fazer a abertura do nosso evento, né? Do encerramento do nosso projeto. Eu vou chamar aqui a professora Maria dos Reis. Uma salva de palmas para ela. Ela é professora do nosso município e ela vai apresentar aqui o livro que ela escreveu com os alunos dela, viu? E uma colega, professora Erlina. Boa tarde. Gente, que povo bonito. Uau! Voltarei, com certeza. Sempre que convidada. Então, eu vou dizer primeiro o quanto que eu fiquei feliz. Desde a hora que eu entrei no portão, que eu comecei a ver as coisas lindas que vocês produziram. E aí, à medida que eu fui entrando, que fui conhecendo gente, e aí que o povo já foi sabendo quem eu era, me senti acolhida desde a hora que eu passei pelo portão da escola. E aí, como a tia Eliette falou, eu sou Maria dos Reis, eu sou professora. Eu trabalhava na escola Gastão Vieira, quando eu escrevi esse livro. Alguém sabe onde fica a escola Gastão Vieira? Lá no bairro Jacu, bem distante daqui. Então eu trabalhava lá na escola Gastão Vieira. E aí eu saí para estudar. Eu fui fazer o mestrado. Uma etapa que futuramente vocês também irão fazer. E lá a minha professora me deu uma tarefa, que foi escrever um livro. Um livro falando sobre o meu trabalho como professora. Então eu falei para ela, tudo bem, eu escrevo o livro, mas eu vou pedir ajuda para os meus alunos. Então esse livro ele foi escrito por mim, Maria dos Reis. A minha professora é essa moça aqui, professora Erli, lá na Universidade Federal do Maranhão, em Imperatriz. E as crianças que participaram, que eu sei que as professoras já usaram os livros na sala de aula, então todos esses desenhos que vocês estão vendo aqui, eles foram feitos pelas crianças que no período estavam entre o 3º e 4º ano, lá na escola Gastão Vieira. E para minha felicidade, para minha surpresa, uma das crianças que também participaram da produção do livro, não é que estuda aqui com vocês? Vocês sabiam? Que tem uma criança que ela foi a ilustradora do livro da professora Marrom. Emily, está você? Olha aqui a Emily de Jesus. Vem aqui, Emily de Jesus. Então, quando eu recebi a tarefa que eu fui dividir com os meus colegas, a Emily de Jesus era minha aluna. E aí a Emily de Jesus também colaborou, né? Vamos dar uma salva de palmas para a Emily. A Emily de Jesus também produziu um desenho. E o desenho deles, o desenho das crianças que estão aqui no livro, representa a escola, tá? Então, por que eu faço questão de falar que esse livro foi feito na escola junto com as crianças? Porque vocês também podem fazer. Assim como a Emily, assim como as outras crianças que participaram. Esse desenho lindo aqui da capa, que foi feito por Camille, tá? Uma aluna também do 4º ano, lá da escola Gastão Vieira. E aí nós estamos agora aí, visitando as escolas de Açailândia e apresentando o nosso trabalho. Obrigada, Emily, parabéns. Pode sentar, meu amor, que agora eu vou ler. Vocês querem ouvir a história? Sim! Eu tô com medo de ficar passando pra lá e pra cá por causa da microfonia. Mas eu acho que daí tá dando pra ver bacana, não tá? Então, não? Já eu vou aí. Então, vamos começar. A gente começa a leitura de um livro pela capa, tá? E aí, me falem o que vocês veem na capa do livro da professora Marrom. Uma professora marrom. Me fale mais sobre essa professora. Me dê detalhes dela. Como ela é? Uma blusa branca, uma calça verde. Ela tem alguma coisa na mão? Um apagador?
Será que é um? É um livro, né? Ela está com um livro na mão. E onde é que a professora Marrom está? Na sala de aula. Ela está na escola, já que a história fala de uma professora, ela estará na sala de aula. E então vamos começar a história? Eu faço questão de ler no livro. Eu poderia trazer outro suporte, mas livro tem que ser lido no livro. Então pode dar um trabalhinho para passar, mas a gente vai ter essa experiência de passar a folha do livro. Não é gostoso pegar um livro e passar a folha e ir descobrindo cada parte da história? Então vamos lá. Essa história fala da professora Marrom. Marrom é o nome de uma professora negra e alegre. Gosta de uma boa leitura e um bom bate-papo com as crianças. Na sala de aula em que leciona, o clima descontraído sugere boas gargalhadas e muito aprendizado. As aulas começam com uma leitura, seja de um livro, um conto, uma poesia, um cordel, uma fábula ou outros tipos de textos. Para esse momento, ela utiliza livros de imagens, livros com histórias curtas, livros com muitas páginas, em que a leitura é distribuída em várias aulas. Nesse caso, quando o livro tem muitas páginas, ela inicia a leitura, vai envolvendo as crianças na narrativa e quando está todo mundo bem atento, bem na parte mais interessante, ela interrompe a história e diz: e por hoje é só. Quem quiser saber a continuação da história, não falte na aula de amanhã. E com um sorriso no rosto, guarda o livro no armário para dar continuidade às atividades planejadas para o dia. Neste caso, neste momento, soam em coro as vozes das crianças. Ah, tia, conta mais! Mas eles sabem que para conhecer a continuação da história, terão que participar da aula no dia seguinte. A hora da história é planejada levando em consideração situações como o gênero textual abordado no planejamento, as curiosidades das crianças ou o aprofundamento de temáticas, de algumas temáticas transversais nas disciplinas. No entanto, no fundo, o que a professora deseja é incentivar o hábito de leitura das crianças. A maioria dos livros utilizados são emprestados da sala de leitura da escola. Assim, as crianças podem ter acesso às obras por meio do empréstimo, podendo levar para ler em suas casas e assim ampliar a intimidade com a leitura. As relações étnico-raciais, que a gente também pode chamar de educação antirracista, costumam ser uma temática frequente nas rodas de leitura nas aulas, por meio de livros de autores negros e autoras negras sobre história da cultura africana, afro-brasileira e indígena. As crianças podem conhecer os costumes, as civilizações, os reinados, a ancestralidade e difundir obras com protagonismo de personagens negros. Aqui pela escola eu bem vi tudo isso que tem aqui na história da professora Marrom. Certa vez, durante uma aula em que a professora realizava uma atividade de produção textual com as crianças e se dedicava à escrita dos seus textos, ela os acompanhava individualmente. E à medida que terminavam, eles poderiam se dirigir ao cantinho de leitura lá no fundo da sala para pegar um livro, um jogo, um texto ou outro tipo de material disponível. E aí, voltar para o seu lugar e aguardar até chegar a sua vez de fazer a correção da atividade. Nesse momento, um menino que se direcionava ao cantinho da leitura, passando por um colega negro, olhou e disse: você é o único marrom da nossa sala. A professora observou a situação e, percebendo que o menino nada falou em sua defesa, interveio e disse: não, meu amor,
ele não é o único. Eu também sou marrom. E na verdade, não é marrom que se fala, é negro. Eu também sou negra. Naquele instante, algumas crianças se posicionaram dizendo: eu também sou negro. Eu também sou negra. Eu também sou negro, tia. Assim, por horas, a situação foi mediada, sem gerar maiores conflitos, e a aula seguiu seu curso. A partir da autodeclaração das crianças, a professora percebeu que o seu trabalho estava dando bons resultados. E aí, em seu pensamento, a professora buscava na memória um livro que poderia trazer para promover mais um momento de conversa a respeito da diversidade étnico-racial com as crianças. E essa é a história da professora Marrom. Eu sei, né, já percebi, que vocês já conheciam essa história. A partir dessa leitura, a partir do que aconteceu na sala de aula, o que a gente aprende? O que essa história faz a gente pensar? Né? Porque uma das funções da leitura é fazer a gente pensar. O que essa história faz a gente pensar? Alguém tem uma ideia? Como é o teu nome? A Ana Beatriz disse que essa história faz a gente pensar que as pessoas não façam racismo. Então a gente vai entender que as pessoas não devem fazer racismo, é isso? Você, meu... Como é o teu nome? Maria Vitória. Ela disse que essa história mostra muito contra racismo. Então ela nos ensina como a gente ser contra o racismo. Ensina o que nessa história que faz a gente aprender que nós devemos ser contra o racismo. O que nessa história? O racismo é uma coisa que já deu para entender que não é legal, certo? Alguém sabe me dizer então o que é esse racismo? Oi? O que é o racismo? Diga, meu amor. Julgar a cor dos outros. E não é só julgar a cor dos outros, é julgar que a cor do outro vai fazer ele ser uma pessoa ruim. Só pela cor dá pra gente saber se a pessoa é boa ou ruim? É a cor da pele que vai fazer a gente perceber se uma pessoa é legal, é do bem, vai fazer coisas boas pela gente? Então, por que será que isso aconteceu? Por que será que essa coisa toda começou? Né? Lá atrás, né, a gente sabe, as professoras já conversaram com vocês, aconteceu uma coisa chamada escravização, né? Foram lá na África, pegaram as pessoas negras em um navio, espalharam por vários países, inclusive no Brasil, e essas pessoas trabalharam durante muito tempo, elas foram escravizadas. O que significa ser escravizado? Sem receber salário, sem receber condições dignas de trabalho, tá? E aí isso aconteceu. Só que aconteceu uma coisa chamada abolição. O racismo, vou passar aqui rapidinho, vai fazer barulho, eu vou passar. O racismo, ele acabou no Brasil, né? Não existe, a escravização acabou no Brasil. Meu sonho é que o racismo também acabe. Não é isso, gente? A escravidão acabou, mas as pessoas continuaram querer julgar os outros pela cor da pele. E aí, por essa história, deu pra gente perceber, será que aquele menino, a cor da pele não diz quem a pessoa é, não tem nada a ver, mas será que aquele menino, ele ficou, como será que ele se sentiu quando o outro falou que ele era o único marrom? Mal, magoado. É isso que o racismo faz com as pessoas. Mas acontece que, infelizmente, muitas vezes, aquilo que aconteceu na história acontece na escola. Vocês já viram isso acontecer?
acontecia, né? Porque a gente não tinha uma consciência negra, não é isso? A partir do momento que a gente tem a consciência negra, a gente começa a se policiar, a prestar atenção nas suas atitudes, para você não cometer, não é, turminha? Para você não cometer racismo. E por que, além de deixar a pessoa triste, por que a gente não deve cometer o racismo? Opa! Alguém disse aqui, por quê? O racismo é crime. Gente, o que é um crime? O que é um crime? É uma coisa certa ou uma coisa errada? O que acontece com as pessoas criminosas? Então, se o racismo é um crime, se a gente cometer esse crime, o que a pessoa vai acontecer? Porque o racismo, ele é um crime. E ainda tem mais um detalhe, é inafiançável, porque às vezes a pessoa comete o crime e aí ela tem muito dinheiro e ela vai lá e paga a fiança e sai da cadeia. Mas o racismo não. Se a pessoa adulta, cometer o crime, ela pode ser presa, porque o racismo é um crime inafiançável, e ela vai para a prisão e ela vai responder por esse crime. Então nós, como somos crianças inteligentes, como estamos vivendo esse processo de educação antirracista, a gente vai entender que o racismo não está com nada. E aí, nós vamos ter cuidado para não cometer determinadas atitudes que sejam caracterizadas como crime de racismo. Como falar do cabelo da pessoa, falar do... Não sei que ele ia falar sobre a história. Falar do cabelo da pessoa, falar da cor da pele, julgar o outro sem conhecer a sua história. Diga, meu amor. Esse menino era muito desavisado. Eu tenho certeza que os meninos aqui da escola Jesus de Nazaré não fazem esse tipo de coisa. É? Faz? Eu sei. Não, então vamos pensar, vamos fazer assim, ó. Fazia. Antes de ter a consciência. Sabe o que é consciência? Sabe o que é consciência? Pensar as coisas e saber o que está fazendo. Então, olha, quando eu tenho consciência negra. Por que eu tenho consciência negra? Porque a senhora nasceu assim. Porque eu sei que eu sou uma pessoa negra. Eu sei que não há nada de ruim, que não me diminui, que não me torna pior do que ninguém eu ser uma pessoa negra. E se por um acaso alguém vier fazer racismo comigo, ele vai usar de todas as estratégias. Na hora eu posso até ficar triste, mas eu não vou guardar isso pra mim. E é isso que vocês vão fazer. Estão ouvindo aqui, galerinha do primeiro ano? Ei, galerinha do primeiro ano, povo bonito. Se por um acaso acontecer com você o que aconteceu com o rapazinho, com o menino aqui da história, o que nós vamos fazer? Ele ficou calado, vocês perceberam? Ele não falou nada, porque ele estava tão triste, tão magoado, que ele nem sabia mais o que fazer. Só que ele não pediu ajuda. E foi aí o erro dele. Que bom que a professora viu e falou na hora. Mas se por um acaso acontecer com você, o que você vai fazer? Pedir ajuda. Quem a gente vai pedir ajuda? A professora, a diretora, a tia da limpeza, o tio do portão, o pai, a mãe. Importante é a gente falar com alguém sobre o que está acontecendo. Porque se você não pedir ajuda, as pessoas não vão poder lhe ajudar. E você também pode ajudar. Vocês acham que na história, aquele menino, ele recebeu ajuda? De quem? Só da professora? Os colegas falaram o quê? Eu também sou negro.